Os componentes básicos da tinta são o binder, a resina, o pigmento, o aditivo e o solvente. O binder é o que gera o filme sobre a superfície, protegendo e mantendo dispersos os aglutinadores e constituintes. A resina forma a película da tinta após a secagem. Ela é a parte não volátil da tinta e ela aglomera as partículas de pigmentos. O pigmento são as partículas sólidas, finamente divididas. Elas são insolúveis no meio para conferir cor e opacidade na tinta. Os aditivos são usados para contribuir com as propriedades da tinta. Tem os aditivos que são anti-espumantes, secantes, antissedimentares, niveladores, entre outros. Eles são usados com base nas propriedades que você colocar na tinta. Os solventes são a parte volátil da tinta, com baixo ponto de ebulição, e eles são usados para dissolver a resina na tinta. Para a produção da tinta natural, utilizamos os seguintes ingredientes: sal, óleo de linhaça, beterraba, farinha de trigo, álcool etílico hidratado e babosa. A beterraba é utilizada como pigmento. O álcool foi escolhido como solvente para a tinta. Como resina, utilizamos a babosa. A farinha de trigo é o binder ou aglutinante. O sal é utilizado para prevenir a formação de fungos e bactérias. E o óleo de linhaça é o agente secante da tinta. Primeiramente, vamos cortar a beterraba em pedaços pequenos para ir ao liquidificador. Depois de cortada, separamos 1,5 copo de beterraba juntamente com 50 ml de álcool e levamos ao liquidificador, até que a mistura fique sem pedaço muito grande de beterraba. Coamos tudo e vamos ao corte da babosa. Cortamos 2 folhas de babosa, separamos a polpa e batemos juntamente com a mistura no liquidificador. Após adicionada a babosa, colocamos 1 colher de café de sal e 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Batemos a mistura até que se atinja a consistência desejada e, caso seja necessário, adicione mais farinha. Em seguida, colocamos 5 ml de óleo de linhaça e continuamos a mexer a mistura. Por fim, aplique a tinta no local desejado. Bom, podemos observar que depois de aplicada e exposta em intempéries, a tinta se deteriorou bastante, ela não resistiu e acabou se despedaçando. Como podemos observar aqui na imagem, ficou muito craquelada e sem fixação na madeira. Após a confecção da tinta e análise dos resultados, nós chegamos à conclusão de algumas coisas sobre a tinta. Primeiro, a combinação de pigmento com secante não funcionou muito bem, porque para maior eficiência do secante, nós podíamos ferver o óleo de linhaça antes para começar uma pré-polimerização para ajudar na tinta. Só que isso conflitava com o pigmento, porque a beterraba em alta temperatura ia se degenerar. E nós optamos por não ferver o óleo de linhaça antes e isso prejudicou a tinta. Outro fator que pode ter prejudicado foi a utilização de binder, que a gente usou a farinha de trigo como aglutinante. A gente primeiro testou com uma terra, e que estava bem arenosa a terra e não aglutinou bem, saía muito fácil. Aí nós mudamos para farinha de trigo, mas depois de exposta às intempéries, a chuva, a água e o sol, a temperatura, ela ficou muito quebradiça e ela não teve uma boa ligação. Então ela não serviu como um bom aglutinante. Talvez se nós tivéssemos fervido um pouco ela antes, para fazer tipo uma cola com a farinha de trigo, talvez ela tivesse dado mais certo, mas como o pigmento também se degenerava às altas temperaturas, a gente preferiu não utilizar a farinha de trigo
fervida, depois feita algum tratamento para que ela ficasse tipo uma cola mesmo. E aí com isso ela perdeu várias propriedades de resistência mecânica. Ela não apresentou uma resistência mecânica boa, porque quando você raspava a tinta ela saía muito fácil, ela não fixou. Outro possível problema identificado foi o uso da babosa, porque no uso da babosa no composto, ela não surtiu o efeito esperado, ela não foi uma boa resina para a tinta. Com a ação das intempéries, a tinta saía muito fácil da madeira, não houve uma fixação da tinta.